Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a origem do evangelismo. A nossa lição de hoje está baseada em Isaías capítulo 40, versos 9 a 11. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Não poderíamos começar o nosso estudo de hoje sem lermos o nosso texto base, que, como mencionamos há pouco, é Isaías capítulo 40, versos 9 a 11, que diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levante-a, não temas, e dize à cidade de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele. E diante dele a sua recompensa, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Esse texto é um texto muito interessante mesmo. E o nosso guia de estudos hoje mostra pra gente um pouquinho alguns detalhes que a gente não consegue se aperceber na tradução para o português. Às vezes na tradução alguns detalhes que embelezam o texto no original em hebraico acabam se perdendo. Mas, por exemplo, lá no capítulo 41, verso 27 e capítulo 52, verso 7, Isaías vai mencionar alguns momentos em sua mensagem em que alguns arautos masculinos entrarão em cena para poder trazer uma mensagem da parte do Senhor Deus. Mas o que é interessante é que esse arauto de Isaías capítulo 40, verso 9, que diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a voz fortemente. No português, a gente não consegue aqui perceber o detalhe do gênero aqui, mas é um gênero feminino. Esse que vai mencionar, eis aí está o seu Deus. Esse arauto que está proclamando, ele é feminino. Um fato muito interessante, que no hebraico é muito claro. Essa mesma construção gramatical ela vai aparecer também lá no Salmo capítulo 68. Nesse Salmo, Davi está louvando o nome do Senhor Deus, porque Deus faz com que o solitário more em família e liberta os cativos e ao mesmo tempo lhes dá prosperidade. Está lá no capítulo 68, verso 6. Embora nesse texto o salmista ele esteja se referindo ao êxodo, e a libertação que Deus deu ao seu povo da escravidão do Egito, é interessante, e o comentarista aqui da nossa lição vai mencionar que provavelmente Isaías ele pegou carona nessa mesma construção gramatical que já existia na época dele, para poder falar de um outro êxodo, de um outro momento em que um segundo êxodo aconteceria. Esse segundo êxodo, obviamente, na perspectiva do Isaías aqui, da mensagem dele, era quando, depois de 70 anos no cativeiro da Babilônia, Deus estivesse trazendo o seu povo de volta. E aqui ele vai colocar, ele poderia simplesmente ter colocado aqui o arauto como um gênero masculino, mas ele escolheu colocar como um gênero feminino. É bem verdade que a gente vai para o Novo Testamento, e esse mesmo texto do capítulo 40, versos 3 a 5, vai ser aplicado ao ministério de João Batista, que preparou o caminho para o Senhor, que era ninguém mais do que o Verbo eterno de Deus, aquele que veio para poder ser Deus juntamente com o seu povo. João capítulo 1, verso 14 vai falar a respeito disso. Mas ainda antes de João, outros tinham falado a respeito dessa mesma boa nova, da vinda de Cristo Jesus. Eu quero te lembrar, e eu achei muito interessante a colocação que foi feita aqui pelo autor da lição. Ele vai nos reportar para o 8º dia do nascimento de Cristo Jesus. Veja, quando você olha para o texto de Lucas, Lucas capítulo 2, versos 25 a 38, você percebe nitidamente que o José e a Maria eram pessoas pobres. A oferta que eles vão levar para a purificação da Maria e ao mesmo tempo para a dedicação do Senhor Jesus, do bebê Jesus, no seu 8º dia, são 2 pombinhos. Se você vai para o livro de Levíticos e ao mesmo tempo para Números, você vai descobrir que essa era a oferta de gente pobre, de gente que não tinha a possibilidade de levar um carneiro para a oferta no templo.
Então, nessa perspectiva, você vai acabar descobrindo que o Zé e a Maria estão chegando lá como mais um no meio da multidão. Provavelmente haviam outros pais trazendo crianças para poderem ser circuncidadas naquele mesmo dia. Provavelmente o sacerdote estava com pressa de poder fazer com que aquela gente conseguisse logo receber ali aquilo que queriam, fazer o seu sacrifício para que ele pudesse tocar a sua vida. E é nesse contexto que Lucas vai introduzir dois idosos, um homem e uma mulher, Simeão e Ana. Esses dois indivíduos, eles são apresentados como tendo recebido o dom profético. Eles profetizavam. Simeão e Ana haviam recebido da parte de Deus a orientação de que não morreriam sem que antes tivessem a possibilidade de poder ver o Senhor Jesus. Simeão, ele tem a possibilidade de poder pegar o bebê Jesus no colo, ele dá um recado para Maria, e ao mesmo tempo Ana, quando visualiza o menino, ela proclama em toda a cidade que Jesus era o Messias, que ele era Deus conosco. O mais interessante é que Simeão, ele aguardava ansiosamente o consolo ou o conforto de Israel na forma do Messias. Os versículos 25 e 26 de Lucas 2 vai falar a respeito disso. Mas o autor da lição vai mencionar que, à luz da profecia de Isaías, não parece uma coincidência de que Ana, que era uma profetisa, tivesse sido a primeira a anunciar publicamente ao povo de Jerusalém, num monte, no alto do templo, que o Senhor havia chegado. Olha as palavras dela em Lucas 2,38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. É interessante que o autor da lição vai dizer pra gente aqui que provavelmente essa foi a primeira vez que o nome de Cristo foi proclamado diante de todas as pessoas. É claro que o texto de Mateus principalmente vai mencionar que na noite do nascimento de Cristo Jesus, que os pastores tiveram a possibilidade de poder ouvir a mensagem dos anjos e também contar a outras pessoas. Mas aqui é Ana, no pátio do templo, dizendo a todas as pessoas: o Messias chegou. É a primeira proclamação que é feita. O autor também vai relembrar aqui João capítulo 20, versos 17 e 18, que no momento em que Jesus ressuscita, a primeira pessoa que tem a possibilidade de proclamar ele está vivo, também foi uma mulher, Maria Madalena. De alguma maneira, a gente tem a possibilidade de poder perceber aqui que Isaías capítulo 40, versos 6 a 8, que é uma mensagem dada por um arauto feminino, de alguma maneira, não está dizendo aqui, obviamente, que o evangelho seria pregado apenas por mulheres, mas que as mulheres também teriam um papel importante dentro da proclamação do tempo da chegada de Jesus. Que haveria espaço para todos proclamarem. Como nós mesmos mencionamos, no capítulo 41 e depois no capítulo 42, arautos masculinos vão ser apresentados como aqueles que estarão trazendo a mensagem do Senhor. Mas nesse contexto, é interessante que o arauto que vai predizer que o Senhor Deus está chegando, que o tempo dele resgatar, dele redimir todas as pessoas, ele é colocado aqui como uma mulher. Ou seja, haveria espaço para todos dentro da obra do Senhor Deus. Quando olhamos para o trabalho que o Senhor Deus tem desempenhado em todos os tempos, em todas as eras, ele tem usado de forma tão poderosa homens e mulheres que se colocam tão somente em suas mãos, para serem os instrumentos através dos quais a palavra de Deus chegará a cada coração. Eu gostaria nesse momento de orar, pedindo a Deus para que nos ajude a sermos esses arautos, independente da sua posição social, independente de ser você um homem, uma mulher, um jovem, um idoso, mas que você seja o instrumento através do qual Deus vai trazer o seu recado para essa geração, preparando o mundo para a chegada do Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, e obrigado porque nela descobrimos que existe espaço para todos dentro da Tua obra. Muito obrigado, Senhor, porque em todas as eras o Senhor tem usado homens e mulheres, jovens e idosos, para poderem ser os seus instrumentos, se tão somente esses se colocarem em Tuas mãos. Nesse momento nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que nos use para preparar essa geração para a chegada de Jesus. Pois em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?